Oi, Agora deu certo. por que será, Dan? Faço a mínima ideia. Oi, É, Cris, tudo bem? Nossa, agora deu certo, né? Que ótimo. sim. Perfeito. Depois você salva então o vídeo para nós, né? Ah, eu posso salvar, mas eu não sei fazer aquelas coisas que você faz. Te ajudo depois, tá? Fica tranquilo, a gente vai se falando. Ô Dan, só vou pedir para você ir um pouquinho mais para trás. Eu acho que a câmera ela dá um zoom, né? Deixa eu organizar aqui. Isso. Vamos nos ajeitando enquanto o pessoal entra aí. Melhorou? Isso, muito bem. A É o tela ainda. máximo que eu posso. Ah, então tranquilo. O importante é. Senão, é porque eu já tô na parede. Também estou na parede aqui. Então, como que você está aí em São Paulo? Ah, São Paulo é o epicentro do coronavírus, né? As É, pessoas estão bastante assustadas, algumas. Ontem eu conversei com um amigo, ele não quer nem passar por São Paulo. Mas eu tô seguindo as recomendações de distanciamento social. Fazem, sim, acho que 14, 16 dias que eu não saio de casa. olha só. Eu tô até ficando um pouco branco. Mas, Não pega sol? esperar, né? Então, minha filhada falou, padrinho, nossa, você tá muito branco, você toma sol. É, É, eu também. Aqui em Cascavel estamos tomando todas as medidas, né, de prevenção. Eu uhum, estou atendendo online e eu acho que dá para a gente começar se apresentando para o pessoal, né, Dan? Eu acredito que o sim, pessoal. eu vou só apresentar e aí você conduz a live, que a live é sua. Ótimo, pode ser. Gente, então, a gente vai fazer essa live pelo Instagram da Luzia, só que alguma coisa não conecta, enfim, não deu certo. E como a gente já tinha cancelado essa live uma vez, a gente resolveu fazer por aqui Isso. pra ver se funcionava e funcionou. E quem vai conduzir a live vai ser a Luzia. Então, nosso tema é aba e autismo. Uhum, muito bem. A Valdinha perguntou se é um psicólogo com uma neuropsicóloga. Sim, sou neuropsicóloga, pessoal. Então, eu posso me apresentar, Dan? Posso começar Pode. falando? Então, pessoal, eu atendo em Cascavel. Meu nome é Luzia Raimundo. Eu sou psicóloga e neuropsicóloga, né? Então, o que é a neuropsicologia? É uma especialização da psicologia que busca estudar mais as funções cognitivas, as funções superiores. O meu foco de atendimento é pacientes com transtornos, né? Vamos dizer assim, transtornos graves, né? É, faço avaliação de pacientes com autismo, né, no caso, avaliação neuropsicológica. E como que surgiu essa ideia aí, né, da live? Então, eu acho que é bem importante a gente falar um pouquinho dessa junção da neuropsicologia e por que, que ela é importante na avaliação do autismo também, né? É uma avaliação um pouco mais completa, né? Nós avaliamos todas as funções cognitivas superiores e os médicos neurologistas, neuropediatras, eles pedem muito para nós essa avaliação para que eles façam o fechamento do diagnóstico clínico, né? Então é o médico que faz o fechamento, mas eles sempre solicitam essa avaliação neuropsicológica para nós, certo? Certo. E Mas o nosso tema hoje é. isso. O nosso tema de hoje é ABA, que é a análise do comportamento aplicada ao autismo, tá bom, pessoal? E aí, E eu acho que tem um povo que eu acho que me apresentar, sei lá. isso, já apresenta aí, É, Dan. Meu nome é Damião, mas me chamam de Dan, tem uns 20 anos. Eu sou psicólogo especialista em autismo e sou analista do comportamento. Antes das coisas virarem moda, né, em função do autismo. E eu trabalho bastante com inclusão escolar e com treinamento de pais, esse panorama geral. Isso. E, gente, o Dan é um excelente profissional, admiro muito ele. E eu estou muito feliz de ele ter aceitado fazer essa live aí comigo, né? É um profissional que eu admiro demais. E a gente conversa muito, né, Dan? Então eu acho Bastante. que conversamos aí quase todo dia.
trocamos ideias aí, então saiba que eu estou muito feliz, tá, Dan, de você ter aceitado aí o convite. E seguimos então. É, Seguimos. eu acredito, como que é o seu trabalho aí em São Paulo? Você atende em clínica, na tua clínica particular ou não? Acho que dá para a gente começar falando, dando uma pincelada do que é o ABA e como que você faz os seus atendimentos aí. Depois você pode fazer algumas perguntas para mim também, né? Conforme eu não tenho todo o teu conhecimento, mas posso tentar ir respondendo também. É difícil, né? Então, sou especialista em aba, né? E aba hoje é uma, na verdade, a ciência que a gente tem prognóstico de 98% de positividade, de efetividade no atendimento de autismo. Por isso que hoje todo mundo busca, né, especialista e analista do comportamento, terapeuta aba. Então tem uma confusão muito grande no país. Todo mundo quer trabalhar com aba hoje em dia. Mas não é muito fácil como as pessoas acreditam que é, né? E, na Uhum. verdade, aba é conhecida, como você já disse, como análise do comportamento aplicada, porque ela é uma ciência. Então, se acho que a primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte: se algum profissional que atende seu filho ou que divulga no Instagram ou em outras redes sociais dizendo que faz o método ABA, fuja dessa pessoa. Porque, de fato, Fuja. essa pessoa não sabe o que ela está fazendo, porque a ABA ela é uma ciência, né, com métodos científicos, com métodos técnicos, tem como função, especialmente no autismo, aumentar o repertório de comportamentos funcionais e diminuir o repertório de comportamentos inadequados. Então, basicamente é isso. E o trabalho, né, ele não é muito fácil. Então, você precisa de muito estudo, e a gente percebe por aí que tem vários cursinhos de introdução, né, cursos de online, mas é muito diferente a prática, porque além de aba, você precisa entender muito sobre autismo, muito sobre transtornos do neurodesenvolvimento para fazer uma intervenção efetiva, né? Então é muito importante que se tenha essa claridade sobre a atuação. No Brasil não existe a profissão analista do comportamento, né? E está a nível de pós-graduação hoje. Então, o Ministério da Saúde, o MEC, a Agência Nacional de Saúde diz que um especialista precisa ter no mínimo 380 horas de pós-graduação para fazer os atendimentos, né? Então, é importante uma ampla formação em análise do comportamento e transtornos de desenvolvimento. E hoje, né, a gente sabe que o tratamento feito em ABA possui evidências científicas altíssimas, o que garante uma intervenção bem efetiva, né? E Uhum. aí, basicamente, a gente trabalha com no reforço dos comportamentos positivos. Isso é um panorama bem geral, né? E a gente visa a aprendizagem sem erros, né? Isso. Porque a gente entende que a criança precisa ter todas as dicas, a criança, o adolescente, o adulto, para que ele se envolva numa aprendizagem sem erro, né? E aí isso garante o sucesso da intervenção. Dan, quando você fala em aprendizagem sem erro, para quem é mais leigo, talvez não conheça, não entenda muito, você poderia explicar um pouquinho melhor o que seria essa aprendizagem sem erro? Seria o comportamento? Seria no dia a dia, assim, como que você poderia explicar para nós, assim, Na como que seria? verdade, assim, o aprendizado sem erros, né, ele envolve o alerta precoce e imediato do alvo. Então, por exemplo, uma Uhum. criança que não sabe pedir água quando tem sede. Então, a gente cria um programa com dicas para que essa criança peça água sem que ela erre. Aquele velho ditado de que com erro se aprende, aqui no ABA ele não funciona dessa forma. É. Então, você tem que dar todas as dicas, né, para que essa pessoa consiga emitir a resposta correta.
né? Então, essas instruções imediatas que vão garantir o sucesso e a motivação, porque ele motivado, ele aprende, né? Então, uma das técnicas de ensino de ABA é a motivação. Na verdade, a motivação é a base do tratamento em ABA, porque a gente está aí visando que essa pessoa se envolva nesse aprendizado. E aí, essas dicas, elas vão acontecendo de maior intensidade até que elas desapareçam por completo e esse comportamento seja inserido. Então, se a gente pode dividir o ensino, por exemplo, assim. Então, para pedir água, ele precisa identificar que ele está com sede, e para tomar água precisa do copo, precisa ou ir até o filtro, ou abrir a geladeira, ou enfim, ou pedir água para alguém. Então, a gente quebra esse comportamento em algumas dicas, aí você vai dando, pode ser ajuda física, ajuda gestual, ajuda verbal, enfim, pode, né? Porque a ideia é que se diminua a frustração dessa pessoa, e aí diminuindo a frustração no aprendizado, aumenta a motivação e o comportamento ali inserido, e a gente atinge o nosso sucesso. Perfeito, Dan. Muito boa essa explicação. Vamos supor que tem alguém aqui que esteja nos assistindo que queira ser um analista do comportamento em aba. O que essa pessoa precisa fazer, Dan? Então, para ser uma analista de comportamento em aba hoje, ela precisa fazer uma especialização, né, lato sensu, aí com carga horária acima de 380 horas. E aí é importante que essa pessoa observe a grade horária desse curso, observe os professores, tomar um pouco de cuidado com o curso à distância. Então, se você vai fazer um curso à distância, você já tem um mínimo da base ali de intervenção no autismo, de intervenção clínica, de avaliação comportamental, porque é um curso, desculpa, gente, é um curso extenso, é um curso de muita leitura e de termos muito técnicos, né? E a maioria da literatura está em inglês. Então, aí já tem um dificultador. Mas, gente, eu recomendo que as pessoas façam, que as pessoas estudem aba, porque eu dei até uma entrevista esses dias numa revista de circulação nacional, porque quanto mais pessoas fizerem o curso de aba, a gente pode dar acesso a maior número de pessoas. Porque hoje o aba ainda é um tratamento caro, né, de intervenção cara, e poucas pessoas têm acesso, não é coberto pelo plano nacional, pelo plano de saúde, naturalmente, e ainda um tratamento meio elitizado. E a gente sabe que dos nossos 2.300.000 autistas no país, 70% deles estão em extrato social menos favorecido, né? Então é importante que a gente pense nessas estratégias e que chegue. O Brasil é um país continental e os melhores cursos presenciais ainda estão nos grandes centros, né? Estão em São Paulo, Rio, Brasília, né? E aí fica um pouco difícil de se fazer. Mas eu recomendo também que as pessoas façam, sim, esses cursos introdutórios que tem por aí presencialmente pelo país, que é uma boa forma de você conhecer os termos iniciais, os termos básicos, né, introdutório, e aí você decide se de fato você quer ser um terapeuta aba. Recebi uma pergunta assim, Dan, vou até lê-la aqui. Perguntaram assim, para ser um aplicador de aba, eu tenho que ser psicólogo? Eu achei muito boa essa pergunta. Na verdade, a aplicadora aba pode ser qualquer pessoa pela resolução da Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental, qualquer pessoa que tenha ensino médio, tá? Então, isso abre possibilidades, porque é diferente de você ser um aplicador, de você ser um especialista em aba, ali, o apoio, né? E você ser o supervisor. Então, tem uma hierarquia que a Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental determina. Tá? Então, curso. E aí, para ser aplicador hoje de aba, precisa ter no mínimo um curso com 40 horas. Né? Essas são as diretrizes da Associação Brasileira de Medicina e Psicologia Comportamental. Mas, ou seja, como é ensino médio, qualquer pessoa pode ser, sim,
aplicador de um programa ABA criado por um especialista, né? E supervisionado também por uma pessoa com uma formação um pouco mais sólida. E é importante explicar para as pessoas que tem essa diferença, né, Dan, entre o supervisor, o aplicador, tem muita diferença aí, o pessoal confunde um pouco, né? Então, sim, na verdade, existe uma diferença, porque, na verdade, o psicólogo assistente ou terapeuta assistente, hoje, na maioria das liminares, eles ainda dão para que para que o terapeuta assistente ou supervisor seja psicólogo. A gente não sabe ainda o porquê disso, mas vem dessa forma. Sim. Então, é importante que, assim, cria o programa, né? Então, eu, especialista, vou lá, faço a avaliação comportamental do meu paciente, do meu cliente, e identifico quais são as pré-habilidades que ele já tem, quais são os comportamentos em defasagens, e aí eu crio um programa de intervenção. Então, por exemplo, eu posso criar um programa de ensino de habilidades sociais. Se a gente pega um TEA aí no nível leve, que tem grandes problemas aí de interação social, então eu faço essa avaliação comportamental, né? E aí eu uso instrumentos específicos da psicologia, específicos da análise do comportamento para fazer isso que a gente tem. Eu faço uma avaliação funcional desse paciente, e aí eu crio um programa para aquela semana e digo como que vai ser aplicado, e eu oriento o aplicador para que ele faça essa aplicação e ele vai me dando um retorno. Tá? Então existe uma hierarquia, e o supervisor, né, ele pode ser um psicólogo especialista também, ou qualquer outra pessoa especialista em aba, vai estar um pouco distanciado do caso para que ele oriente ali quem criou o programa para ajustar. Tá? Bacana. A Valdinha está perguntando se o psicopedagogo também pode. Pode. Então, assim, hoje não existe a profissão analista do comportamento, ela não existe. Então, qualquer pessoa, na verdade, a BPMC também diz que pessoas da área da educação e da saúde, com nível superior, pode fazer o curso de especialização. Então, é muito comum psicólogos, fonos, pedagogos, médicos e afins fazerem o curso de especialização. A Valdinha também perguntou ali acima, Dan, se esses testes são aplicados somente por psicólogos. Então, eu queria que ela talvez explicasse um pouquinho para nós melhor. Que testes são esses que ela está dizendo? Da análise do comportamento ou da avaliação que fazemos antes neuropsicológica? Porque se for da avaliação neuropsicológica, é somente o psicólogo que pode aplicar, tá? Mas lá no ABA, como o Dan já explicou, não, é um pouquinho diferente, né? Tem toda uma hierarquia do tratamento, né? Então é um pouco diferente. Se você puder explicar melhor a sua pergunta para nós, Valdinha, agradeço, tá bom? Foi assim que você entendeu a pergunta dela, Dan? Na verdade, eu entendi meio nessa linha. Na verdade, nós psicólogos, né, a gente aplica esses instrumentos de avaliação psicológica, seja eles de inteligência, especialmente de inteligência, na nossa área. A gente não usa testes de personalidade porque eles têm objetivos distintos. Então, no autismo ou em qualquer intervenção comportamental, a gente não usa os testes de personalidade, os testes projetivos. Então, se for os testes dos psicólogos, de uso exclusivo de psicólogo, só psicólogo pode fazer uso deles, né? Então, isso são testes restritos, né, Dan? São testes restritos, então se você fizer uso deles, você vai estar fazendo exercício legal da profissão aí. Mas na análise do comportamento, a gente chama de análise funcional. Então a gente tem alguns testes, né? São escalas, mas a base da análise comportamental é a análise funcional, que a gente identifica qual é aquele comportamento que está acontecendo ali, o antecedente, o que gera aquele comportamento, a consequência daquele comportamento. Então, isso é uma avaliação funcional. Mas existem outros instrumentos que a gente usa para fazer avaliação de habilidades, como o VibMap, o WAFLs, enfim, que aí não são de uso exclusivo de psicólogo, que você, analista do comportamento, pode fazer uso, porque, além disso, eles são escalas, né, longas e escalas com você precisa de um conhecimento único, um conhecimento bastante
profundo ali para fazer a aplicação. Então, não é qualquer pessoa que vai aplicar os instrumentos, mesmo eles não sendo do uso exclusivo da psicologia, é de análise do comportamento. Você precisa ter noção do que você está avaliando ali. Uhum. Perfeito, Dan. Recebi uma pergunta também assim. Eu tenho um filho de 8 anos e ele tem dificuldade de comunicação. O ABA, nesse caso, é recomendado? É super recomendado. Então, as pessoas têm um preconceito ainda com a aba, né? Então, na verdade, Claro. aquela velha história de que a aba robotiza as pessoas, isso é lenda, isso não acontece, não é real. E, como eu disse, a gente vai criar programas de intervenção na dificuldade dessa pessoa. Então, se a gente entender que esse paciente tem dificuldades de comunicação, seja ela de interação social, seja ela de comunicação verbal, não verbal, a gente fazer programas para que ela se comunique de forma assertiva ali e que facilite a vida dela, porque a gente sabe que a comunicação ela é primordial, né, para diminuir estresse, para diminuir os comportamentos disruptivos. Então, sim, essa pessoa Deve. procure um bom especialista aba, né, e de vez em quando eu estou por aí em Cascavel também. Mas é Isso. importante, sim, que se faça, porque você vai ter ganhos. E quanto mais cedo você começar, melhor o prognóstico do seu filho. Então, ele está com 8 anos, aí a gente tem uma janela de aprendizagem muito extensa ainda, Uhum. né? Já deveria ter começado mais cedo, mas eu recomendo que sim, faça análise de comportamento, faça intervenção na ciência aba, que você vai ver aí grandes ganhos em pouco tempo, tá? Uhum. É, Dan, aqui em Cascavel, não sei se você chegou já a ler que saiu essa semana passada, o prefeito nosso aqui, ele fundou uma instituição que vai trabalhar somente com aba no sistema público de saúde, tá? Então, para essa pessoa que mandou a pergunta, então, assim, que ela comentou comigo que não teria condições financeiras, né? Aí eu comentei com ela que agora, aqui em Cascavel, já abriram as inscrições. Claro que eu acho que vai ter bastante demanda, mas já é um ganho aqui para a nossa cidade também. O sistema público de ensino já está oferecendo a ciência aba para autistas, né? Então é um ganho muito importante aqui para a nossa cidade de Cascavel. Não sei se Ah, você que já tinha bacana, lido. porque Você assim, já tinha a lido já, Dan? gente. Eu vi, a Aham, Lídia está falando que a aba é para a vida, né? Análise de comportamento aplicada foi uma das terapias mais efetivas para as minhas filhas. com Depoimento de quem certeza. vive o dia a dia ali. Eu vi a Uhum. notícia, mas eu não posso opinar porque eu não vi o sistema, né? Porque público a Isso, gente ainda não sabe no país se de fato tem. Então, isso. das minhas últimas pesquisas, não tinha nenhum serviço público que oferecesse só aba, né? A gente sabe que a dificuldade desses órgãos públicos de Uhum. definir ali uma linha de atendimento, uma linha de tratamento, e muitas vezes o que eu vejo desses centros todos que eu conheço bastante é que ainda existe uma mistura das abordagens ali para o atendimento. Então, eu não sei, Que mas infelizmente recomendo que vá procurar, e de fato, se tiver, excelente. Se não tiver, e tiver plano de saúde, também pode entrar com ação judicial, que aí hoje os planos estão, só judicialmente eles estão cedendo, né? Porque a uhum. aba é intensivo. Então, uma pessoa que faz uma sessão de aba por semana, ela não vai ter ganhos É. significativos como alguém que faz 15, 20, 30 horas, 40 horas semanais. Então, Tem por que ter isso que uma fica frequência. difícil. Na verdade, é um tratamento intensivo, né? Uhum. De intensividade alta, por isso que os resultados são tão positivos e tão altos. Porque a Dan, qual que é a intervenção ela frequência que você recomenda, assim? Vamos supor para um caso mais grave, um autista grave, por exemplo, com várias Então, na dificuldades. verdade, a gente não faz essa autista grave ou nível Uhum. 1, 2 ou 3, né? Na Aham. verdade, a gente pensa, porque isso pode cair naquele velho erro de que os autistas leves não precisam de intervenção, É. porque, na verdade, a gravidade ela está em diferentes áreas ali. Seja do comportamento, seja da comunicação, seja da interação social, e aí a gente Uhum. precisa pensar. Mas a ciência recomenda 40 horas intensivas semanais
para que esse tratamento surta Uhum. efeito, né? Mas também existem indicadores de 20 horas, 30 horas, então isso depende muito da avaliação do analista do comportamento e Uhum. determinar quais são as habilidades que precisam ser desenvolvidas ali. E isso vai tempo, isso envolve. Quando eu falo 40 horas, não que você vai ficar 40 horas com ele ali na clínica, né? Então não existe essa possibilidade de você ficar ali 48 horas todo dia com Isso. essa criança na clínica. Explica para A aba, nós, ela vai Dan. estar ali no ambiente clínico e a gente precisa generalizar esse treinamento, essa intervenção para os outros ambientes. Então a gente faz intervenção na escola, faz intervenção com a família, faz intervenção em locais públicos, vai para os parques, vai para as igrejas, onde essa criança vá, onde ela precisa se comportar, né, onde ela precisa aprender esse repertório, a gente está ali para fazer essa intervenção. Tá? Por Uhum. isso que tem aí, a gente vê muitas pessoas pedindo 40, 25 horas, porque, na verdade, aí cria-se, né? O especialista vai criar esse programa, ele vai avaliar esse aluno, vai acompanhar esse paciente toda semana, 5, 6 horas por semana, mas quem vai aplicar, quem vai estar com ele ali 40 horas, 30, 20, onde esteja, a escola, em casa, vai ser o aplicador. E a família vai estar sempre envolvida nessa intervenção. Tem família, não tem sucesso. E Por sem isso que a gente escola, não tem recomenda, sucesso. né, Dan, que os pais Sim. sejam os aplicadores, né? Os pais, o Então, tio, alguém da família faça na também, verdade, assim, né? nem é uma recomendação que os pais sejam os aplicadores, porque a gente sabe que existe ali uma dificuldade, né, de vínculo, e aí a gente, às vezes, a criança, ela vai ser frustrada, tem umas questões ali que são importantes. A Cris disse oi pra gente, Cristina Barros disse oi, deve fazer pergunta. Então, a gente precisa pensar nisso. Os pais podem ser, sim, aplicadores. Então, quando eles não têm condições efetivas financeiras de fazer um tratamento tão alto, a gente recomenda que esses pais façam um tratamento para estimular, para fazer aplicações ali desses programas. Então, quando chega um pai para mim e fala, Dani, eu tenho só dinheiro para pagar uma vez por semana. Então, eu faço a avaliação do aluno e eu treino os pais durante aquela sessão, uma vez por semana, para que eles façam a intervenção ali, né? A gente precisa Uhum. lembrar que cada um vai ter uma função. A família tem uma função, a escola tem outra função, e os especialistas têm outras funções ali. Eles analisam o fenômeno de uma outra ótica. Uhum. Por isso que o ABA é tão eficaz, né, Dan? Porque ele O é ABA ele é intenso. eficaz porque ele é intensivo, ele vai ali, ele circunda todo o meio que essa criança está. Então a gente faz de fato um trabalho muito, 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 muito intensivo. Dan, recebi uma pergunta também, perguntando assim: o ABA pode ser aplicado dentro da escola para um grupo de pessoas com autismo? Não, não. Ótima essa pergunta, né? Ela é essencial. Decididamente, decididamente não. Definitivamente não. ABA, ele é um processo individualizado, né? Ele é um programa individual. Então, não existe tratamento em ABA grupal, coletivo, porque as necessidades são diferentes, né? A gente sabe que a pessoa, o transtorno do espectro autista, por isso que ele é um espectro, cada um vai ser diferente, portanto, as necessidades, elas são diferentes. Então não faz sentido, né? E por isso que às vezes é tão difícil você. Por isso que o tratamento é muito caro, porque você não pode fazer, por exemplo, atendimentos de plano de saúde de 20 minutos, de meia hora em aba. Você não pode fazer atendimento grupal em aba. Você orienta os pais em grupo, orienta os professores. Mas a intervenção ali, ela é sempre um a um, né? Aplicador, paciente, especialista, paciente. Então, mesmo que esteja com outras pessoas ali envolvidas na hora, ela vai ser sempre um a um. Então, não existe atendimento em aba coletivo, porque o plano de desenvolvimento individual, ele é pensado especificamente para aquele paciente, para aquela pessoa, levando em consideração as características do transtorno e o que esse transtorno está trazendo de disfuncional para a vida, né? Para a gente transformar a vida dessa pessoa mais funcional. Dan, sobre a questão do direito agora.
Eu sei, nós temos o Denner, né? Ele é o advogado aí do Instituto, né? Transformar, e ele é excelente. Mas eu sei também que você tem bastante conhecimento. Eu recebi uma pergunta baseada nessa questão do direito. Recebi a pergunta assim: o ABA, ele é garantido por lei? Então, na verdade, ele não faz parte do rol de atendimentos estabelecidos por lei na ANS, né? Que é a Agência Nacional de Saúde, que é ela que dá as diretrizes para os planos de saúde. Então, Uhum. se você vai, dificilmente você vai ter especialistas atendendo por plano de saúde, haja visto que os valores pagos eles são muitas vezes irrisórios, Inferiores. né? Aham. Bem irrisórios, e o tratamento ele é muito intensivo, ele é muito complicado de se organizar. E você requer estudos muito, né? Não é uma formação barata, então você está sempre em formação. Então, não é garantido por lei, né? Então, as pessoas que conseguem tratamentos via plano de saúde, infelizmente, 90% dos casos ainda com pedido judicial. Precisa judicializar essa questão para que o plano de saúde atenda às necessidades. Então, muitas vezes, eles podem ter um especialista ali e determinar que vai fazer uma vez por semana, durante meia hora. Isso não vai fazer sentido, né? Sim. Então, ainda você precisa do apoio de um advogado, né? Óbvio, depois dos pedidos administrativos todos que você fizer, para conseguir o atendimento ali de acordo com o que foi determinado pela equipe disciplinar, pelo médico. Tenho mais uma pergunta, Dan. Hoje eu tô cheia das perguntas aqui. Recebi mais uma pergunta. Eu tenho um filho de 10 anos, ele já vai com uma especialista em aba há mais ou menos 6 meses e não vi nenhuma evolução. Devo trocar o psicoterapeuta? Então, Quando você eu vi essa pergunta, precisa. eu lembrei de você, Dan. Eu falei, eu tenho que perguntar para ele isso, porque Na eu verdade, lembro do teu curso. se não tá funcionando, tem alguma coisa errada, né? E muitas pessoas dizem que fazem aba sem saber o que é aba, né? Então, se ela estiver vendo a gente e quiser depois me chamar no privado, porque precisa ter um planejamento, ter um programa muito específico, que eu já disse. Se a terapia aba não está dando resultado, troca, Alguma coisa tá errada, né, troca. Dan? Uhum, Alguma coisa está errada, porque a gente parte do princípio que todo mundo aprende, né? Para eu trabalhar com aba, eu preciso acreditar muito nessa premissa. Todo uhum. mundo aprende. Então, se você está com 6 meses aí e não funcionou, eu recomendo uma nova avaliação, eu recomendo que você procure um especialista diferente, uma segunda opinião, para ver se de fato o programa está efetivo. Muitas pessoas me perguntam ainda, né? Eles vão nos. Porque eu faço avaliação aqui para as pessoas irem para suas cidades e acompanharem com o aplicador. Então, eles vão me perguntando se está certo, se está errado. Então, para trabalhar com a aba, tem um caminho, né? Tem um procedimento. Como a aba é Uhum. uma ciência, ela tem procedimentos próprios. Então, se não está funcionando, eu recomendo uma nova avaliação. Eu recomendo que você solicite para essa terapeuta os programas e veja se o tempo está inadequado, o que está acontecendo. Mas 6 meses você já tem aí bons ganhos. Bons Sim. ganhos. Uhum. Eu fiz essa orientação para ela, tá, Dan? Mas se surgir uma nova pergunta, eu te mando também, tá? Uma questão que o pessoal sempre confunde muito também, Dan, é que eles acreditam que o ABA só é aplicado no autismo. Você poderia explicar para a gente também essa questão do ABA ser aplicado em outros transtornos e para outras demandas também? É, então, na verdade, no Brasil, a terapia ABA, né, ela tomou essa magnitude toda em função do transtorno do espectro autista. Mas ela Uhum, já existe aí há muito, muito, muito tempo. E ela não é só para autismo, né? Ela é para qualquer síndrome, distúrbios que cause ali um impacto na vida da pessoa, na cognição da pessoa. Então, ela pode ser utilizada na deficiência intelectual, ela pode ser usada em tratamentos de obesidade, em tratamentos de adição, enfim. Pode ser utilizada em várias, na vida, porque a gente está falando de comportamento. E a gente se uhum. comporta o tempo todo.
Então, ela Inclusive pode tem ser aba utilizada em organizacional, né, Dan? Nas se é empresas, utilizado tem. nas empresas, né? Uhum, Aqui não muito, mas lá fora, especialmente na Europa, é muito usado em outros setores. Então, a aba não é uhum, só para a PEA. Surgiu isso em função, como eu já disse lá no início, do grande índice de evidências científicas demonstrando que com autismo os resultados são bastante promissores e elevados. Mas a uhum, gente trabalha com a aba em todos os a área do comportamento humano. A gente se uhum. comporta o tempo todo, inclusive para terapia de casal, organizacional, enfim, onde tiver um especialista em comportamento humano, a gente vai ter grandes condições de trabalho, porque o ser humano ele é um ser que se comporta o tempo todo. Né? Então, Uhum. é mais um mito aí que envolve análise do comportamento aplicado. Ah, perfeito, Dan. As minhas perguntas acabaram aqui. Você gostaria de fazer alguma consideração aí final? Já estamos nos 45 minutos de live. Uau! Você Então, na verdade, é dizer passa que assim, a gente, rápido. aba, ele vai estar em tudo quanto é lugar, na escola, na clínica, em casa, nas empresas. É importante que você verifique a formação desse profissional, verifique o quão de conhecimento ele tem, busque referências, né? E é isso. Tem uma pergunta. O curso de especialização em aba exige quantas horas? Para você ser um bom aplicador, Luciene, você precisa fazer um curso de aplicador aí de 40 horas, 40 estudar horas. bastante, reconhecer os conceitos básicos. Eu estou montando um curso online agora de aba, de aplicador. Eu dou esse curso presencial, a gente está transformando ele num curso online, aí de 80 horas. Mas é importante que você tenha experiência com autismo na vida real. Né? Uhum. Então, o curso de especialização em aba, ele é diferente do curso de aplicador. Tá? Então, é importante frisar isso. Isso, que foi respondido um pouquinho antes, tá, Luciane? Não sei se você Isso. chegou agora, mas estamos aqui também para esclarecimentos, né? Tirar dúvidas. E Dan, alguma consideração a mais? Tudo certinho por aí? Tudo certo, né? Então, eu Tranquilo. recomendo isso. É um bom profissional, uma boa avaliação funcional vai trazer resultados bastante significativos para os seus filhos, para os seus alunos, para os seus pacientes. Então, tome cuidado com quem você indica e tome cuidado com esses profissionais que dizem que são especialistas no método ABA, que faz Uhum. intervenção no pacote ABA, que oferece pacote, que faz essas coisas aí, não existe. Tá? Infelizmente, a gente Então, sabe que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Dan, com a esse gente, tipo de porque de profissionais, fato né? o autismo hoje virou um mercado, né? E aí a gente sabe da dificuldade que é, Uhum. tá? Tem mais Então, uma Neuci, pergunta, Dan. diga. A Neuci perguntou ali: como saberemos sobre quando inicia o curso? Acho que ela está falando do seu curso. A gente divulga aqui no Instagram, no meu Instagram da Luzia, do Transformarem. A gente divulga em Isso. todos os canais possíveis. Neuci, só me dizer de onde você é, porque talvez tenha um curso presencial aí na sua cidade, né? A Uhum, gente deu uma parada em função da pandemia do corona, mas estamos nos organizando para voltar no segundo uhum. semestre, levando conhecimento qualificado e informação com qualidade para todos os campos do país. E E com quem preço quiser o, acessível, gente. e quem A quiser minha o meta curso, é. né, Dan? Aham. Pode falar, pode falar. Então, a meta é essa: transmitir conhecimento para todo mundo, e a gente tá aí para fazer as coisas acontecerem. Neuci vai ter um em Bragança, você é de Bragança Paulista, pertinho. Vai ter um Itupeva agora em junho. Me E, chama no privado que eu te dou todas as diretrizes para fazer. Né, eu tive em Bragança Paulista o ano passado, em abril, dando curso. Mas está bem pertinho daqui, tá? e quem quiser E mais levar para cidades, né, Dan, é só entrar em contato com a gente, né? Entrar em contato com você e a gente pode fechar uma turma onde o pessoal solicitar aí, né, Dan? a gente tem dado cursos fechados, né? Uhum. Mas a gente vai se organizar para o segundo semestre e estamos disponíveis também nas nossas redes para as dúvidas pontuais e para orientar as pessoas que têm dúvidas ainda se está fazendo tratamento em aba de verdade Isso. ou não, tá bom? Então, E o um nosso beijo grande para objetivo é levar todos. a inclusão aí para o mundo inteiro aí, né, Dan? Exato. Inclusão Muito de obrigada. qualidade
para fazer a diferença na vida das pessoas. Até mais. Muito Tchau. obrigada, até Dan, vamos nos falando. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.